Fala aí galera, aqui é o Pozzoli e pra quem não me conhece, sou um aluno aqui do finalzinho do quarto ano da medicina da UFMG, quase chegando no internato, no quinto ano. E no vídeo de hoje eu quero trazer a segunda parte, né, de uma série de vídeos que eu vou trazer aqui pro canal, na qual eu falo um pouquinho sobre cada um dos semestres. E o semestre de hoje é o segundo semestre da medicina, então bora pro vídeo. Então, assim, o segundo semestre, né, ele é ainda faz parte do primeiro ano, que é um ano que eu considero um ano de adaptação, né, como eu falei no primeiro dos vídeos dessa série, porque você está chegando do ensino médio, você está chegando do cursinho pré-vestibular, tanto faz, no qual as coisas tendem a ser muito mais chegadas, tudo bem direcionadinho. Tipo assim, toma isso aqui, faça esse conjuntinho de exercício aqui e seja feliz. E quando a gente passa dessa fase para a graduação, meio que você tem um salto imenso, tipo assim, instantâneo digamos que da responsabilidade do nível de responsabilidade que é esperado que você tenha. E isso se implica diretamente também na responsabilidade que você tem que ter com os seus estudos. Então, ainda é um ano assim que você pode sentir um baque se você não estiver acostumado com ser autodidata, ter foco para não, eu tenho que estudar isso aqui. Mesmo não tendo visto isso aqui na aula necessariamente, tenho que estudar isso aqui por fora, porque eu sei que vai ser cobrado. Mas enfim, ainda é um ano é o finalzinho do primeiro ano de adaptação. E as matérias aqui na UFMG são as seguintes. Eu vou começar a falar pelas que eu tenho menos afinidade, que eu as considero mais chatas. Não necessariamente a matéria em si, mas como foi aplicada assim, né? E depois eu vou falando das matérias que eu considero mais legais. Primeiramente, uma das matérias mais chatas para mim desse semestre, novamente pela maneira que foi aplicada, foi psicologia médica, por assim dizer. Digo por assim dizer porque lá no sétimo período tem uma matéria que é de fato psicologia médica. Nessa você só tá tendo uma introdução à introdução da introdução, mano. Tipo assim, é uma parada bem básica sobre questão de livro que eu costumo falar sempre aqui, recomendar. Não tem livro para essa matéria, sinceramente, no máximo você vê os slides da aula e tá suave, mas o nome da matéria toda é Psicologia Médica e Bases Humanísticas da Medicina. E é uma matéria que você vai ver por leve, por alto, tipo assim, algumas paradas da teoria de Freud, tipo, do crescimento, do aprendizado, algumas teorias dessas assim, mas é bem por alto mesmo. Eu sinceramente considerei que essa matéria foi bem superficial, mas novamente, tá no primeiro ano e você vai ter matérias muito mais importantes sobre isso no decorrer do curso. É uma matéria bem de boa também, em questão de aprender o que eles querem que você aprenda. Aí, sinceramente, diz que eu não gostei muito, foi basicamente essa matéria. Aí depois eu queria falar de CSS não, de IAPS. CSS eu falei no vídeo anterior. IAPS é uma matéria que a sigla, né, significa Introdução à Atenção Primária de Saúde, que vocês que estão ou que querem entrar no ramo de saúde, né, sabem que existe atenção primária, secundária e terciária e até quaternária, por assim dizer. E ela é basicamente o nível de complexidade dos procedimentos que você consegue fazer naquele local. Posto de saúde, unidade básica de saúde, atenção primária, aí você sobe para UPA, uma atenção secundária, aí você vai para um hospital regional, normal da sua cidade, já é atenção terciária, aí você vai para um hospital super especializado, mano, que tem aquelas máquinas caríssimas e sei lá o que. Tem o Da Vinci para operar a cirurgia robótica, aí já seria atenção quaternária. Então a gente tende nessa matéria, que é uma de 3, na primeira delas, mas todas no geral, teoricamente você deveria aprender como que se estrutura o SUS em suas partes mais básicas, por assim dizer. Você vai ser alocado a um posto de saúde e aí você vai lá pro posto de saúde. E aí nessa IAPS 1 você tende mais a descobrir como é que funciona a dinâmica dentro do posto de saúde,
a interação entre as diversas equipes que tem no local. Você fica sabendo que no posto de saúde você vai encontrar alguns das unidades de saúde, né, básica. Você pode encontrar uma ginecologia, aí você pode ter dentista, você pode ter até homeopatia, em algumas aqui de Belo Horizonte tem. E aí você pode ter, se não me engano, tem algumas que tem geriatra, mas não tenho certeza no momento. E aí você conhece também toda a interação, né, da equipe médica com a equipe de enfermagem, toda questão de vacinação ou de sala de primeiros socorros básico, né, sala de curativo, essas coisas assim, você vai aprender toda essa dinâmica. Novamente, não é uma matéria que tenha muito livro didático para você se preocupar, mas você vai meio que receber materiais conforme vai ser dada a aula, e literatura mesmo que o seu professor pode disponibilizar para vocês. Aí é aquele esquema, né? Você lê que na próxima aula vai ter provavelmente vai ter que discutir alguma tarefa atrelada no que ele passou na aula anterior. São esses bem compactados assim, por semanas, bem direcionado. E é isso, não tem muito o que falar dessa matéria, mas que pra mim, das 3 EAPS, essa é a mais chata, porque você só tem vivência dentro da UBS, você meio que, tipo assim, você meio que avulso assim a comunidade na qual tá instalada aquela UBS. Isso melhora na EAPS 2 e 3, que é do terceiro e quarto período respectivamente. E beleza, aí agora já entrando nas matérias que eu gosto bastante mesmo, né? Mano, nesse semestre você tem a única matéria mesmo que é tipo imunologia. E daí, mano, você vai aprender obviamente imunologia, células T, células B, o que macrófago faz, o que célula natural killer faz, terapias imunológicas. Você começa a pensar nos anticorpos monoclonais, você entende o que são os anticorpos monoclonais, né, que hoje em dia já estão se usando bastante contra algumas doenças, por exemplo, câncer ou algumas doenças reumatoides, que são os remédios que terminam com MAB, geralmente tipo infliximab, cetuximab, essas coisas todas assim. Você entende o que é um anticorpo. E é muito interessante, sinceramente é uma área da medicina que está em extrema expansão, tipo assim, extremamente rápido. Coisa que de 10 anos atrás você não sabia, hoje você sabe. Tipo assim, tá avançando muito rápido. Então é uma área que você tem nessa base, nessa disciplina, você consegue, obviamente, essa é uma base, mas aí você já consegue, mano, ler os artigos dessa área e entender. Ter uma base para estruturar seu conhecimento. E essa é particularmente uma área que eu gosto bastante, imunologia. E é bem de boa a matéria. Eu não considerei na época que era uma matéria difícil, nem nada do gênero. Eu gostava muito da minha professora, muito maneira. E, no geral, todos os professores são muito bons dessa disciplina. Embora alguns cobrem mais do que outros, mas eu não acho que nenhum amigo meu teve dificuldade no sentido de professor ruim nessa disciplina. E em questão de livro, mano, assim, fala-se muito do Abas. Tem o Abão, que é o livro maior, né? E tem o Abinhas. Aí você pega, sei lá, o Abinhas pra dar a primeira lida e depois você lê no Abão se você tiver alguma dificuldade de entender o conceito. Mas também as aulas são muito boas e dali o professor direciona melhor que livro que ele gosta, né? Porque já que a prova é dele, às vezes é mais interessante estudar pelo livro que ele recomenda. Aí beleza. Aí passando, mano, pra minha matéria favorita do semestre, que é fisiologia, na verdade biofísica, né? Que é a primeira das fisiologias humanas que a gente tem aqui na medicina da UFMG. Ela é separada em 2 semestres. Nesse primeiro você tem essa biofísica e no segundo você tem fisiologia, com o nome assim, né? Mas basicamente você vai estudar membranas e você vai estudar alguns sistemas na primeira parte, no primeiro semestre, né? Dos 2 semestres. E depois você vai estudar sistema cardiovascular, sistema pulmonar, digestório no terceiro semestre. E nessa matéria, mano, o que eu mais gosto, o livro que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, é o Guyton Hall. Tanto que é um dos únicos livros que eu tenho o livro físico, porque é literalmente muito bom eu poder não necessariamente ter que usar o computador
pra acessar rapidamente alguma coisa que eu quero ler de fisiologia, porque fisiologia é recorrente durante todo o curso médico e durante toda a carreira médica, inclusive, né? Você tem que estar sempre voltando pra rever alguns conceitos, e eu considero que esse aqui é muito bom, mano. Esse aqui é estrangeiro, né? Tem um livro também muito bom da Aires, que é brasileira no caso, e também é um livro excelente. Eu comprei esse aqui, mas porque eu adoro a fisiologia cardiovascular do Guyton. Eu acho que ele é bem esparçadinho, assim, tipo, bem simples, sinceramente. E mais por isso mesmo, porque eu sou apaixonado por cardio, né? Então eu comprei mais por conta dessa fisiologia cardiovascular. Mas o Aires é um livro tão bom quanto. E mano, é uma matéria que eu acho assim que você tem que se dedicar bastante, saca? Porque, como eu falei, essa do segundo e a do terceiro juntas é a fisiologia humana. Tipo assim, se você não entender fisiologia humana, você não vai entender patologia. Então, se você não entende patologia, como é que você vai entender as doenças que estão afligindo seus pacientes na hora que chega lá na UBS, por exemplo? Você não vai saber. Você vai ter que ficar voltando pra isso aqui. Em vez de você estudar isso aqui cagado no segundo e no terceiro semestre, pra depois lá na frente ter que ficar voltando e se preocupando com a quantidade enorme de coisas que você tem que estudar, é melhor já focar, mano, bastante em fisiologia humana. É uma matéria que não é difícil, sinceramente, é um tema extremamente abrangente, isso é óbvio, mas eu acho que ninguém tava pensando que a fisiologia humana ia ser um tema muito conciso, né? E não é. Mas é muito importante e eu recomendo que dê bastante atenção para essa matéria já no segundo semestre, não só depois, que vai te ajudar muito no ciclo clínico, por exemplo. E depois, mano, a gente passa para uma matéria que tem um pouco a ver com isso, né? Que é histologia humana. Já para falar de livro, mano, muita pessoa estuda essa histologia humana pelo Junqueira. E assim como eu falei no vídeo do primeiro semestre em citologia, eu não gosto muito do Junqueira. Eu acho ele muito básico. Aí tem outros livros que você pode estudar. Para histologia, por exemplo, tem o Ross. Obviamente, mano, se você for ver o Junqueira é tipo assim, isso aqui de finura. Aí o Ross é tipo isso aqui. O Ross é muito maior. E considerando que histologia é muito importante também para a patologia, tipo assim, meio que como eu vejo, né, para você entender patologia geral, que seria uma patologia mais voltada para a célula, a histologia é essencial. Você saber como é que os tecidos funcionam normalmente. Então seria meio que a fisiologia num nível mais histológico, né, de tecidos, células e tecidos. Aí está como a fisiologia humana está para a patologia, que a gente chama aqui de anatomia patológica, né? Que aí sim você vai estudar, tipo assim, hipertensão, isso, aquilo. Porque, mano, se você não entende como é que os tecidos funcionam, você não vai entender, por exemplo, que você deve procurar no tecido lá que está sofrendo, sei lá, necrose caseosa, um tipo de necrose lá específico. Você não vai saber se você entender aquilo se você não entender histologia e citologia bem. Então, eu acho que é importante você estudar por um livro que te dá uma base maior. E eu não achava isso muito no Junqueira, porque parece que é um livro mais introdutório, assim. Chega a ser conciso demais pra mim, basicamente. Você pode gostar, não tem nada de errado no livro, só que eu considero que o Royce se aprofunda mais e eu gosto bastante disso. E, novamente, como eu já falei, né, é uma matéria que você vai estudar o funcionamento dos tecidos mais do que o funcionamento da célula, né, porque isso já foi em citologia no primeiro semestre. E é uma matéria muito legal, sinceramente eu gosto bastante. E juntamente com citologia, né, é uma das matérias que te deixa aí pro laboratório, você tá lá vendo no microscópio. E eu acho que as lâminas de histologia são mais bonitas do que as lâminas de citologia. Inclusive, se eu achar, eu vou botar uma foto aqui, mó bonitinha, que eu tenho de umas lâminas. Nossa, que eu adoro aquela foto, acho muito bonita. Parece até um planeta, mano, na minha opinião. Tipo assim, uma viagem, mas parece. Tá, então beleza. Já foi essas. Mano, mais uma matéria muito maneira. Tipo assim, aí já é ponto fraco meu também, no sentido de ter uma queda por essa matéria, que é neuroanatomia. Neuroanatomia, mano, é uma matéria que tem fama de ser difícil pra cacete. Tipo,
Você fala, ah, meu Deus, neuroanatomia. E tinha uma mania, mano, de tipo assim, pelo menos quando tinha aula presencial, de ter meio que uma, sei lá, como é que eu posso dizer, uma cultura de terror, por assim dizer, com neuroanatomia. E, tipo assim, que até chega a criar bloqueio em certas pessoas. No início, tipo assim, antes de ter neuroanatomia, já vai pra lá pensando, nossa, difícil, 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 difícil. E não é tão difícil assim se você se dedicar. Eu considero que é mais difícil, obviamente, do que a anatomia que você teve no primeiro semestre, porque é muita coisa pra decorar também, o cérebro, o sistema nervoso no geral. Mas, mano, pelo menos pra mim, tinha um incentivo muito grande, mano, tipo assim, de estar estudando o cérebro. Quando eu ia pra anatomia 1 no primeiro semestre, anatomia A, né, que a gente chama, eu via lá só os crânios lá, tipo assim, aí dava pra ver o cérebro por dentro, mas quando você chega na neuroanatomia, mano, você pode pegar o cérebro na sua mão, tipo assim, é uma sensação muito doida. Você tá pegando o cérebro, tipo assim, que é talvez a representação máxima, né, da personalidade daquela pessoa que um dia já esteve viva ali nas suas mãos, tipo assim, o computador mais poderoso de todos os tempos ali na palma da nossa mão. Essa motivação de ter a peça lá, ver o cérebro lá, conseguir estudar por isso, nossa, me fazia querer aprender demais. Até porque eu considero que a neuroanatomia na UFMG, ela é muito mais funcional do que a anatomia mesmo que a gente tem no primeiro semestre. Literalmente, até o livro, né, que se recomenda, que é de um ex-professor que infelizmente já faleceu aqui da própria UFMG, que é o Machado, Neuroanatomia Funcional, o nome já diz, né? Funcional. Tipo assim, você tá estudando aquilo ali, tipo, ah, esta área aqui se chama área de Broca, e essa aqui, sei lá, área de Wernicke, e elas são responsáveis pela dicção, pela linguagem, pela compreensão da linguagem. Aí você estuda, tipo assim, beleza, essa área faz isso, então se essa área estiver lesada, o que que acontece? Ah, você fica com uma, sei lá, mano, você fica falando coisas aleatórias, sem conexão nenhuma, ou você simplesmente não consegue falar. Aí você lesa uma outra área aqui e você simplesmente ignora metade do seu corpo. Tipo assim, você penteia só esse lado aqui, pro outro lado você não interessa. Eu tô falando de termo geral, tipo assim, ah, mas síndrome da negligência, essas coisas todas. Mas porque o importante aqui é a ideia, você vai estudar isso tudo, então não precisa ficar enchendo na sua cabeça de termos. Mas, mano, é uma matéria muito maneira. Muito maneira. É uma matéria que confunde no início. É uma quantidade grande de coisas pra você aprender, mas tem muitos recursos mesmo. Tipo assim, você estando na UFMG, você tem acesso a um drive, né, cheio de material. E, tipo assim, um desses materiais é uma série de vídeos que também tem no YouTube, de uma faculdade estrangeira, tipo assim, e que são aulas, mano, muito maneiro. Tipo assim, eles usam uns efeitos especiais pra ensinar, tipo assim, pra ensinar, por exemplo, o que me vem à mente aqui agora é a dança, por assim dizer, que tem entre o tálamo e o cerebelo para movimentos complexos, que eles falam num desses vídeos que você vai estudar. Mano, é fantástico, neuroanatomia. Como eu falei, o livro que eu recomendo que você use é o Neuroanatomia Funcional, que, se eu não me engano, tá na 3ª edição ainda, do Machado, que foi professor aqui da nossa faculdade durante muitos anos. Inclusive, criador do Show Medicina, que é a companhia de teatro da UFMG, da Medicina. Então, recomendo demais. E deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma matéria. Tá, tive que olhar aqui no celular porque certamente estava esquecendo da última matéria do semestre, que eu esqueci de colocar, que essa seria lá mais entre as primeiras, pela ordem que eu fiz, né? Que é tutoria. O que é tutoria, mano? É uma matéria na qual você tem a oportunidade de conversar mais proximamente com o professor e com veteranos seus, tipo, bem veteranos. Tipo, você tá no 2º semestre, você tá falando com pessoa lá do 10º, do 11º, 12º, até recém-formados, que são alunos que tiveram, tipo assim, uma boa... um bom desempenho durante a faculdade, que pode te dar dicas de como você pode fazer o curso, né? Como você pode cursar a medicina da maneira mais
otimizada possível, por assim dizer. É mais um bate-papo, mano. Não tem, tipo assim, matéria, tipo, um currículo muito específico. Você aprende sobre o PSU, por exemplo, que é o edital, né, para você entrar em residências aqui de Minas Gerais, que era até então o mesmo edital que o UFMG utilizava, o HC, né, da UFMG, agora não utiliza mais. Aí você também aprende às vezes sobre os editais de São Paulo. E, mano, é mais um espaço para conversa mesmo. Não tem livro, não tem, no geral, biografia recomendada, nem nada do gênero. E é isso, tipo assim, é uma matéria bem de boa mesmo. Mas tinha uma crítica que eu escutava sempre, que tipo assim, teoricamente é a faculdade se importando com a saúde mental dos alunos, só que fica ocupando tempo. Aí o aluno que tá naquela correria doida lá, tipo, meu Deus, tem que estudar 24/7, que não é o caso, mas calouro acha que é o caso. E aí, mano, tipo assim, acaba que surge essa noção, tipo assim, mas não é meio contraditório? Eu sei lá, como eu falei, não é necessário estudar 24/7 em medicina, para nada, na verdade, é necessário. E serve como uma pausa forçada, né, no seu horário, pelo menos. E é isso. Esse é o segundo semestre, mano, da medicina da UFMG. Como eu falei no início, é um semestre de transição. Não é um semestre que tem fama de difícil na UFMG. E tirando por neuranato, né, que tem pessoa que coloca o terror, mas eu tô aqui falando pra você que dá sim, mano, pra super aprender e dá pra ter gosto pela matéria, se você considerar principalmente a parte funcional dela. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Oficialmente hoje terminam minhas férias, então de volta ao semestre, último semestre do ciclo clínico. Super ansioso já pelo próximo, que é internato. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Se ficou qualquer dúvida que você, sei lá, queira saber sobre o segundo semestre ou o ciclo básico como um todo da medicina da UFMG, pode deixar aqui nos comentários, pode me mandar no Instagram, em qualquer canto, mano. Se você me achar, eu sempre respondo. E posso demorar um pouco no meio do semestre, mas eu sempre respondo rápido, relativamente falando. E é isso, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.